Bem, pessoal, nós estamos ainda conversando sobre as constituições que se classificam quanto à origem. Dissemos para você que elas podem ser classificadas em 4 tipos de constituição, não é assim? De olho no quadro, vamos ver. Olha lá. Constituições que são promulgadas, constituições que são outorgadas, constituições cesaristas, constituições pactuadas. É isso daí. Constituições promulgadas e constituições outorgadas estão destacadas porque são as que, mais frequentemente são cobradas em prova, tá certo? A Constituição promulgada, a gente chama aquelas constituições cuja origem é o povo. Já as constituições outorgadas são aquelas constituições que são, repara bem, impostas ao povo. Fernando, como é que o povo produz uma constituição promulgada? Aqui é importante, tá certo? Produz uma constituição promulgada, primeiro, elegendo representantes para uma Assembleia Constituinte. É uma Assembleia Constituinte, é um órgão específico com representantes do povo que elabora uma Constituição promulgada. Por que eu estou frisando isso para você? Porque nós dissemos que a Constituição outorgada não é fruto desse trabalho coletivo, né? Desse órgão colegiado que é a Assembleia Nacional Constituinte. Nós dissemos que a Constituição outorgada, ela é um ato unilateral de força, um ato unilateral de autoridade do rei, do imperador, do representante da junta governativa, do presidente, do ditador, enfim, do que você queira chamar essa criatura. É um ato unilateral de força. Muito bem. Quando a gente analisa alguns tipos de constituição, a gente fica na dúvida se aquilo lá é outorgada ou é promulgada, porque ela tem institutos das duas constituições. Por exemplo, a Constituição chilena, depois do golpe militar de 1973. A Constituição foi elaborada pelo Pinochet. Portanto, não foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita com representantes do povo, com o objetivo de promulgar o novo texto constitucional. A característica de ter sido produzida no gabinete do Pinochet faz com que a Constituição do Chile possa ser identificada como uma Constituição outorgada. Mas aí, olha lá, depois disso, o Pinochet submete essa Constituição a um referendo. Olha que loucura. E aí, Fernando, tem participação popular no referendo. Passa a ser promulgada. Não passa não. Não passa mesmo, certo? É o que a gente chama, então, de constituições bonapartistas, do Napoleão Bonaparte, né? Ou constituições cesaristas, de César, da Roma Antiga. São constituições elaboradas pelo ditador, elaboradas pelo presidente, pelo rei, pelo imperador, pelo representante da junta governativa. São constituições elaboradas não pelos representantes do povo, mas por aquele que está no poder. E aí depois ele submete isso a uma consulta popular, direta ou indireta. Submete isso ao Congresso Nacional ou diretamente ao povo. Fernando, por que não é promulgada? Porque é uma farsa. Porque é uma farsa. Porque o povo ou os seus representantes estão coagidos a aceitar aquela Constituição em virtude do golpe, em virtude do ato de força que usurpou o poder do povo, gente. É como se você imaginasse a nossa Constituição de 1967, por exemplo. Os militares gostam de dizer que aquela Constituição de 67 é promulgada. Porque vão dizer o seguinte, não, o Congresso Nacional aprovou a Constituição de 67. O Congresso com representantes do povo. Mas vamos agora aqui para o chão da realidade, tá certo? A Constituição de 67 não foi elaborada pelo Congresso Nacional. A Constituição de 67 recebeu o projeto de nova Constituição do gabinete dos militares. Os militares elaboraram
o projeto de nova Constituição e enviaram o projeto à votação no Congresso Nacional. E tem mais. Tinha dispositivos da Constituição que os militares diziam que não podiam ser alterados pelo Congresso Nacional. Já restringe o trabalho lá dos representantes do povo. E quem são os representantes do povo que vão deliberar sobre essa Constituição? Os representantes que querem os militares. Porque aqueles representantes que os militares não queriam, os militares caçaram e expulsaram do país. Portanto, o Congresso Nacional estava coagido, amedrontado, ameaçado de ser fechado, os seus parlamentares caçados, presos, expulsos. É nesse clima que o Congresso aprova a Constituição de 67. Eu não posso nunca dizer que uma Constituição assim, gente, é promulgada. Ela tem a aparência de uma Constituição promulgada, mas ela, na verdade, é uma Constituição imposta, arbitrária, ato unilateral de força, fruto da usurpação do poder político. Mas como tem esse verniz democrático, a gente chama de Constituição cesarista ou Constituição napoleônica e etc., né? Bonapartista. É o caso da Constituição chilena, é o caso da Constituição brasileira de 67, é o caso, enfim, de várias constituições que, não sendo produzidas por uma Assembleia Nacional Constituinte, com representantes do povo eleitos em processo livre, aberto, transparente e legítimo, conservam algum verniz democrático, tá certo? Repito para você, essa Constituição, a Constituição cesarista, não costuma muito ser cobrada em prova, não. E se numa determinada questão você vir as características de uma Constituição cesarista e dentre as opções não existir essa alternativa, você deve marcar Constituição outorgada. Outorgada. A Constituição cesarista é um tipo de Constituição imposta. É um tipo de Constituição, portanto, outorgada ao povo. Não se esqueça disso. Lembra que no vídeo passado nós colocamos no quadro uma classificação das constituições brasileiras quanto à origem. E a Constituição de 67 eu coloquei aonde? Como promulgada ou como outorgada? Coloquei como outorgada, até porque a gente não havia conversado ainda sobre essas constituições bonapartistas, essas constituições cesaristas. Tá valendo então? Olho no quadro. Fernando, eu tô vendo ainda que tem lá uma tal de uma Constituição pactuada. Que marmota é essa de Constituição pactuada? Aqui ficou fácil, não ficou não, gente? Olha aqui. Na verdade, Constituição pactuada é aquela fruto de um pacto. Fruto de um pacto. Um pacto tem sempre partes. Quem são as partes de um pacto? Perfeito. Essas partes aqui, ó, que estão pactuando a nova Constituição, elas possuem interesses antagônicos. Veja, se as partes possuem interesses antagônicos e que em última instância são inconciliáveis, esse pacto aí é meio furado, né, não, Fernando? É furadíssimo. Isso é a maior roubada. Esse pacto, ele tem como característica a sua marcante instabilidade. Instabilidade. Partes antagônicas com interesses radicalmente opostos pactuam uma nova forma de organização do poder político, tentam conciliar interesses. Veja, isso até é possível num determinado momento, mas depois esse pacto tende a ser rompido. Nem sempre ele vai ser rompido não, tá certo? Mas ele é sempre de um equilíbrio extremamente instável. Fernando, olha, eu olho para o quadro aqui e não consigo perceber como é que é uma Constituição pactuada, um exemplo de Constituição pactuada. Não consigo perceber. Pois vamos olhar para cá, ó. Vamos ver se a gente consegue dar exemplo de uma Constituição pactuada. A gente primeiro
Para fazer o pacto, precisa das partes. Então, olha aqui. Uma das partes vai ser a nobreza. Uma das partes vai ser o clero. E a outra parte vai ser a burguesia. A burguesia. Seja, sei lá, a burguesia comercial, ou mesmo a burguesia já na sua fase industrial. Olha lá, aqui eu tenho interesses que são antagônicos, tá certo? A nobreza e o clero construíram um modelo ideal de Estado que era o Estado absolutista. Já a burguesia precisava de segurança jurídica, precisava de proteção ao seu direito à propriedade para fazer a transição aqui, ó, da fase comercial para a fase industrial. Se precisava de segurança jurídica, a burguesia precisava criar o tal do Estado de Direito. É evidente que o absolutismo, ele é antagônico ao Estado de Direito, que para preservar os seus privilégios e autoridade, a nobreza e o clero defendiam um modelo de Estado diferente do modelo de Estado que a burguesia comercial e industrial defendiam. Muito bem, se eu tiver uma composição entre os dois, se eu tiver um pacto entre os dois sobre a forma de organizar o poder político, nós temos uma Constituição que classificamos como Constituição pactuada. Fernando, eu preciso de um exemplo para isso. Vamos ver. A França, durante muito tempo, esteve sob a autoridade de um ditador, certo? Bom, a ditadura do Franco na Espanha, ela massacrou milhares de pessoas. E o Franco cai fruto de grandes mobilizações populares. Trabalhadores se organizam para derrotar a ditadura na Espanha. Sob a ameaça de que a queda da ditadura, liderada, capitaneada, protagonizada por amplas mobilizações populares, pudesse desembocar numa revolução social, pudesse transformar a Espanha numa nação socialista, aí, olha aqui, o pacto. A velha nobreza e o clero, aliada a esta burguesia espanhola, repactuam a volta da monarquia. Mas a monarquia domesticada, tá certo? A Espanha até hoje não tem um rei. Tá aí o rei Juan Carlos. Mas o rei Juan Carlos não apita porcaria nenhuma, é ou não é? O rei Juan Carlos está lá, existe uma nobreza na Espanha que detém determinados privilégios, mas quem governa mesmo para valer é a burguesia espanhola através do parlamento, através do primeiro-ministro. Portanto, nós estamos falando de um pacto instável, porque, repara aqui, um pacto entre partes que possuem interesses antagônicos. Um pacto que se celebra circunstancialmente, né? Então, tá aqui, constituições pactuadas. Não se preocupe com as constituições pactuadas. Você precisa saber o que ela é por precaução. Mas olha, é muito pouco provável que constituições pactuadas apareçam na sua prova. A esmagadora maioria das questões quanto à origem da Constituição é promulgada ou outorgada. Aqui e ali, muito raramente aparece questão sobre Constituição cesarista, Constituição bonapartista, tá certo? Agora, as Constituições pactuadas, olha, quem achar ganha uma prenda, viu? Porque é uma raridade questões sobre Constituições pactuadas. No nosso próximo vídeo, a gente segue
classificando as constituições. E aí nós vamos classificar as constituições agora, olha lá, quanto ao seu método de elaboração. Até lá, pessoal!